a possibilidade do Bruno Covas conseguir ganhar no primeiro turno, né? Então, os analistas com quem eu conversei hoje, eles divergem um pouco. Alguns acham que não, que vai para o segundo turno, outros acham que ainda há essa possibilidade. A própria campanha dele se mantém mais quieta em relação a isso, para não antecipar nenhum resultado que depois possa ser constrangedor, né? Mas o Márcio França se manteve estável a campanha inteira também, né? Ele subiu muito pouco, se manteve nesse patamar, também porque a campanha dele não chega a empolgar o eleitorado. Eu acho que a grande novidade mesmo desse pleito municipal de São Paulo é o Boulos, e a maneira como a campanha dele conseguiu alcançar esse apoio diante de tão pouco tempo de televisão, né, e tão pouco comercial, porque se você for ver em relação ao atual prefeito Bruno Covas, né, é muito desproporcional o número de comerciais e o tempo de televisão que eles têm. Então, por isso que o possível segundo turno entre esses dois candidatos pode ser muito interessante, seria como recomeçar a campanha, seria um outro momento, né, bem diferente e bem mais igual distribuição de tempo. Não sei se o Léo acha a mesma coisa. Queria ouvir o Sakamoto sobre isso também. E mais uma pergunta, a gente falou bastante, Sakamoto, aqui nos últimos episódios do Baixo Clero, que é o seguinte, né, essa divisão da esquerda em lançar um candidato do PT, ao mesmo tempo em que Boulos a gente sabe que é um nome muito representativo. Será que lançar Gilmar Tato, no fim das contas, não acabou ajudando Guilherme Boulos, que é um nome tão... que não tem muita popularidade, assim, né? Não é exatamente um nome carismático. Será que isso não acabou servindo de empurrão para o Boulos, no fim das contas? Então, lá atrás isso viabilizou a candidatura Boulos, porque o próprio Guilherme falou que se por um acaso o Haddad tivesse saído candidato a prefeito, ele não saía. Né? Era a avaliação, né? Se o Haddad tivesse saído candidato. Só que aí, apesar da base do PT querer forçar o Haddad não queria, ele quer permanecer numa ação mais nacional, né, tem o direito a isso, e aí foi para as prévias entre o Gilmar e o Alexandre Padilha, o deputado federal médico Alexandre Padilha, acabou ganhando o Gilmar por uma margem muito pequena. E aí o Boulos fez a campanha dele, o Gilmar não decolou, e houve sempre uma pressão por parte do PT, né, de pessoas do PT, ou mesmo pessoas do PSOL, para que houvesse uma desistência. Agora, por outro lado, né, e acho que essa é uma avaliação que tem muita gente que fala, não, essa semana ele devia ter desistido, o Gilmar devia ter desistido, ter cansado, jogado para fora, beleza, sai fora, vota no Boulos, abraça o homem, e por aí vai. Não é bem assim, as pessoas acham que transferência de voto é cartesiano, é do tipo, olha, eu tenho 6%, estou entregando, vocês, por favor, vai lá e vota naquela pessoa. Não, né? O eleitor não funciona a cabeça assim, né? Inclusive a formação do voto não é assim. Parte do eleitorado do Tato é petista, raiz, etc., militante, ideológico, mas tem uma parte que não é. Né, tem uma parte que tem outras razões de formação de voto. Então, se o Tato desistisse no meio da semana, a parte do voto podia ir para o Covas, para o França, ou até para o Russomano. Agora, eu acho que está interessantíssimo, só para até comentar, seguir o comentário do Ioff, né? Agora, inclusive, só que uma parte desses votos do Tato, é claro que podem fazer falta para o Guilherme, né? Uma vez que pelo Datafolha, a quantidade de pessoas que pode mudar de voto ainda, né? O Guilherme é o menor dos beneficiários dos 4 primeiros, né? É o que tem um voto mais consolidado, mas é quem é o menor dos beneficiários desses primeiros. Além do mais, se o Russomano derrete, o que a gente está vendo pela estratificação é que quem cresce? Covas, França e Arthur Duval, né? Do Patriota. Né? Eles, o pessoal que herda esse voto e um pouco do Tato, mas o Boulos não cresce nessa toada. Então a pergunta é, se o Russomano derreter demais essa reta, pode empurrar o França para frente. E para terminar, esse comentário inicial, é interessante também, tem outros processos no meio que são muito doidos. Por exemplo, em meio de uma pandemia, quem é que vai votar? E aí a pergunta é, essa abstenção, quem é que tem? A tendência é, os candidatos que têm mais eleitor ideológico conseguem empurrar mais gente para a urna, né? Então, Boulos, Arthur Duval, um pouco, tá? Quem é mais ideológico consegue empurrar a gente para a urna. A pergunta é, os outros não, menos ideológicos vão empurrar para a urna? Ao mesmo tempo, o pessoal que está vendo o Russomano cair vai sair de casa para votar? Como é que vai ser esse comportamento, né? Eu acho que os 3 segundos colocados não vão dormir de hoje para amanhã. Carla,
Certamente. Fala, Diogo. Não, eu queria seguir nessa linha do Leonardo aí, porque para fazer a seguinte observação. A Carol comentou, né, que o Márcio França se manteve estável e não empolgou, o que é de fato verdade, né? Mas eu estava vendo o gráfico aqui, que eu acho bem interessante, é que nos dias 5 e 6 de outubro, na pesquisa Datafolha, a diferença entre o Márcio França e o Boulos era de 5 pontos percentuais. Então, e agora a diferença é de 3 pontos percentuais, que dá dentro da margem de erro, né? De 3%. Claro, ele conseguiu reduzir muito pouco a diferença para o Boulos, e ele não está conseguindo, pelo menos pelo que mostra esse retrato da pesquisa, não está conseguindo reduzir essa diferença na velocidade necessária e talvez para conseguir chegar no segundo turno. Mas é interessante porque essa linha, né, essa curva que é estável dos dois e que vai só afunilando um pouquinho agora no final, na reta final, corrobora isso que o Sakamoto estava falando. Uhum. A Carol, há algumas semanas, ela citou mesmo essa questão da abstenção, né? Quem é que vai votar? Quem é que não vai votar? E aí, Carol, nos últimos dias saiu aí uma notícia falsa, super esquisita, que era do voto reservado entre 7 e 10 da manhã para as pessoas com idade acima dos 60 anos, né, algo desse tipo, que teve que ser desmentido por diferentes veículos de comunicação. Queria te ouvir mais uma vez com relação a isso, né, que o próprio Sakamoto levantou. Quem é que se beneficia da ausência do eleitor? Então, os indecisos são que vão definir o fator surpresa, né, de amanhã, porque a gente não sabe quem não vai para a urna. Pode ser que sejam mais velhos, e aí os mais velhos impactariam diretamente na votação a favor do Bruno Covas, ou poderia ser também a periferia, que é mais difícil de chegar, que tem que passar por mais situações de perigo em relação à pandemia para poder votar, né? Mas eu concordo também com o Leonardo que tem essa coisa do voto ideológico de quem sai para votar. O mais consolidado, o mais forte, quem tem mais certeza de que vai sair para votar, são os eleitores do Boulos. Qual?